Preparar futuros juízes é quase uma doutrina, uma missão que exige empenho, seriedade e vocação. Se fôssemos resumir, estes seriam os principais norteadores do caminho percorrido pela Escola Superior de Magistratura de Santa Catarina. Mas o comprometimento com a sociedade fizeram ainda com que a trajetória da ESMESC fosse permeada por uma disposição incansável em estimular o pensamento crítico. Afinal, para julgar é preciso de muito conhecimento e estudo, mas vai além. Necessita de total senso ético e de responsabilidade. Por isso, em cada um destes 25 anos, a ESMESC atuou com consciência de sua responsabilidade. Uma história de conquistas e de realizações. E para contar esta história é preciso voltar no tempo, mais precisamente em 1985, ano em que a diretoria da Associação dos Magistrados Catarinenses reúne-se de forma extraordinária para deliberar sobre a criação de uma instituição de ensino. O principal objetivo era preparar bacharéis em Direito para o concurso de ingresso na magistratura, além de promover cursos de aprimoramento para magistrados e servidores do Poder Judiciário, um passo inovador para a época. As ações foram rápidas. Apenas um ano depois da idealização, a AMC abre as portas da ESMESC. As primeiras aulas começaram em agosto de 1986, no auditório do Tribunal de Justiça. Nós iniciamos em 86, lá no 10º andar do Tribunal de Justiça, do prédio antigo, ali, o termômetro, lá no 11º. Posteriormente, com o desembargador João Martins, os desembargadores João Martins e o Napoleão Amarante, conseguimos fazer ali a parte aquém do térreo, sempre esqueço ali. Montamos a escola. Eram 3 salas de aula, mais uma diretoria. E depois, com o dinheiro que se arrecadou e o terreno que seguiu aqui, eu participei com os desembargadores César Abreu e Marco Garcia de Bose para conseguir esse terreno. E não foi fácil. Terreno que viria a ser plantado este belíssimo prédio. Em 2003, 17 anos depois de iniciar suas atividades, a ESMESC dá um passo importante. Ganha instalações próprias. Passa a funcionar no mesmo local da sede administrativa da AMC, sua criadora e mantenedora. A estrutura contempla salas amplas, biblioteca moderna para pesquisa de materiais impressos e online, um acervo com mais de 3.500 livros e 1.500 periódicos e materiais multimídia. Quando deixei a direção da escola, ela era uma iniciativa plenamente vitoriosa. Não por obra minha, mas por obra de todos, professores, alunos, funcionários, e, sobretudo, pelo decisivo apoio da Associação dos Magistrados Catarinenses e do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Para manter-se na vanguarda, aprimorando-se como instituição educativa, a ESMESC investe na qualidade do ensino, com professores de excelência, mas também moderniza suas ações. A partir de 1992, a escola implanta extensões do seu curso para atingir todas as regiões do estado. Em 2009, a diretoria lança o portal da ESMESC. Em 2010, a educação à distância, aulas online com o ESMESC Virtual, um facilitador do processo de ensino e aprendizagem, onde mesmo de longe o aluno recebe suporte acadêmico e de conteúdo. Também em 2010, a direção da escola lança a revista eletrônica, uma versão online da revista ESMESC que traz artigos fruto da produção intelectual de magistrados, professores e alunos. Foi pioneira, tornando-se a primeira entre as escolas de magistratura do Brasil a adotar esta ferramenta de divulgação de trabalhos científicos por meio do portal de periódicos da CAPES.
Desde que foi idealizada a versão impressa em 1995, a revista SMESC apresenta-se como instrumento importante para a comunidade jurídica e para a formação acadêmica. Eu fui pioneiro e aí sim, não foi um desafio, foi assim um arrobo meu na época, e foi pessoal, que foi a criação da revista da SMESC. O volume 1 foi criado a fórceps, saiu na última semana, foi com favor na Gráfica de Curitiba, houve uma coleção de artigos que eu auri de quem? Daqueles professores que vinham ministrar aulas nos cursos de atualização. Se nós olharmos aquele volume, o que nós veremos? Uma multiplicidade de temas e de autores de excelência nacionais. Ao longo destes 25 anos, a SMESC consolidou-se, ganhou status e reconhecimento como uma das melhores instituições da área no país, uma satisfação para a MC, sua criadora e mantenedora. A Escola da Magistratura, ela orgulha e muito a Associação dos Magistrados, porque ela é o reflexo do pensamento dos próprios magistrados catarinenses, que é a de ter cada vez bacharéis que ingressem no Poder Judiciário da melhor qualidade possível. E essa é a função da escola e esse é o orgulho que a associação tem de manter cada vez melhor esse nível. Eu sinto muito orgulho de ter participado dessa história da Escola da Magistratura, que também é a história da Associação dos Magistrados. E mais do que isso, eu sou muito grato nesse momento pelo fato de ter exercido a direção da escola, porque a partir da direção da escola, e exatamente por elas ter um renome nacional, no ano de 2004 eu fui convidado para assumir a Escola Nacional da Magistratura da AMB. Então eu sou duplamente grato à escola por ter feito parte de uma história da Escola da Magistratura e por ter me permitido, a partir da escola em Santa Catarina, assumir a Escola Nacional. A SMESC também foi pioneira quando a Emenda Constitucional 45 passou a exigir 3 anos de prática jurídica para os bacharéis em Direito, como requisito para o concurso de ingresso na magistratura. Por essa razão, em 2006, a SMESC inovou, reformulou seu projeto pedagógico, dividiu o curso em 3 módulos, incluindo a residência judicial. O aluno que sai da SMESC sai preparado para enfrentar os grandes desafios da carreira, porque a nossa proposta aqui, com essa adaptação do projeto pedagógico, tornou a nossa preparação muito consistente. Nós temos disciplinas que se preocupam não só com caráter dogmático, mas principalmente com a formação humanística e ética do magistrado. Desde sua criação, mais de 3.500 alunos concluíram curso na SMESC. 238 hoje são magistrados, quase a metade dos juízes que atuam em Santa Catarina. Dos 19 aprovados no último concurso para ingresso na magistratura, 10 foram alunos da SMESC. Um orgulho para a instituição e prova de que o empenho e a dedicação em capacitar e preparar valeram a pena. Afinal, nesta trajetória de 2 décadas e meia, foram muitos os desafios e uma meta permanente: aprimorar-se na boa arte de ensinar o direito, acompanhando o dinamismo das mudanças legislativas e jurisprudenciais, sem deixar de perceber que elas são o reflexo das constantes e profundas transformações sociais. A missão da Escola da Magistratura é bem preparar os futuros magistrados do nosso Estado. Nosso futuro magistrado deve agregar conhecimento técnico, formação humanística e ética. Esses 3 elementos vão permitir ao juiz o exercício da judicatura de modo a bem resolver os conflitos que lhes são postos. A formação é ponto fundamental. Nosso projeto pedagógico visa a bem preparar o candidato ao concurso da magistratura, né? E nós temos um compromisso com a excelência da educação dentro desse contexto. O futuro da Escola da Magistratura está delineado através de uma perspectiva de inovação tecnológica. Nós estamos agregando novas ferramentas de educação, como o ensino à distância, como videoconferência, como outras ferramentas importantes que vão, além de consolidar os modernos meios de ensino, vão permitir que diversas pessoas que estão em vários locais do Estado
também acessem a Escola da Magistratura e tenham oportunidade de formação e preparação para a carreira de magistrado.